Só que com esse vigor híbrido, com esse melhoramento genético, nós também temos algumas desvantagens, né? Eu falei só para vocês das vantagens, a gente vai pensar nas desvantagens agora. Depois que a gente chegou naquele milho padrão, você só começa a multiplicar e você para os cruzamentos, né? Para não... Se deu certo, então vamos só multiplicar, porque agora a gente já chegou no milho que é grande, robusto, tem um grande número de sementes, vai dar um valor econômico maior aí pra gente, vai acrescentar, né? Só que qual que é o problema disso? Você começa a ter uma pouca variabilidade genética, porque quando você chegou naquela linhagem, você só perpetua ela, tá? Você vai reduzir a capacidade de adaptação de determinada espécie, já que não vai acontecer a seleção natural, não é o meio que está selecionando essas espécies. A seleção ela vai ser feita de forma artificial, é o homem que está controlando. Tá? Você vai implantar aí esse regime de monoculturas. Então, em determinado local, a gente já sabe que hoje, uma técnica para agricultura, por exemplo, é a rotação de culturas, para minimizar os danos aí que são feitos pelas monoculturas. E um exemplo claro disso foi o que aconteceu na Irlanda no século XIX, tá? Em que era feito isso com as batatas, monocultura de batata, só que aí ela foi atacada por um tipo de praga, tá? Que se eu não me engano era um fungo. E aí o que acontece? Como todas as batatas vinham da mesma linhagem, todas eram clones, elas eram idênticas. E aí a alimentação deles era baseada em batata na época. E aí essa praga que aconteceu na monocultura de batata acabou dizimando a população. Então milhões de pessoas morreram de fome pela ausência de batata. Então esse é um exemplo de desvantagens aí que a gente tem com o melhoramento genético. Então a biotecnologia ela vem um conjunto, né, de técnicas aí para poder aprimorar esses serviços, né, para a humanidade. E aí a biotecnologia ela pode ser aplicada na biologia molecular, na microbiologia, biologia celular, genética, genômica, embriologia, e ela vai utilizar conhecimentos da biologia, da química. Então, a biotecnologia ela vai utilizar conhecimentos da biologia, da química, da engenharia para poder atuar em diversas áreas.